Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor, nosso pós-jogo especial pela 18ª rodada do Campeonato Nacional. Tivemos aí as vitórias do Flamengo, né, com um lance polêmico contra o Criciúma. Também falaremos também sobre a vitória do Botafogo contra o Internacional de Porto Alegre. 1-0 gol de Luiz Henrique, também a derrota do Vasco contra a equipe do time da equipe do Atlético Mineiro, interrompendo os 4 jogos seguidos de vitórias, né? Sob o comando do técnico Rafael Paiva, e a reestreia do Felipe Coutinho, 2-0 para a equipe de Belo Horizonte, a equipe do Atlético Mineiro, e a vitória do Fluminense no dia que o Fluminense completou mais um ano de existência, né? 122 anos de história, né? E também o segundo presente, né? Que é o retorno do Thiago Silva na equipe tricolor, vitória lá em Cuiabá. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos e deixando seu like, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho, e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Não esquecendo que temos aí terça e quintas-feiras, sempre às 18 horas, no nosso canal do YouTube, e também acompanhando também às 11 da manhã, todo sábado, na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais do nosso trabalho, né, no Conversa de Torcedor, no YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, também pela Radiosnet, e também acompanhando na nossa programação na rádio NSC 98.7 FM, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia de todos vocês, o carinho imenso, né, que está nos acompanhando aí diariamente na programação, ok? Vamos falar aqui, primeiramente, aqui sobre a situação do Flamengo. Meus amigos, o que aconteceu com o time do Flamengo, hein? Virou o jogo pra cima do time do Criciúma, lá no Mané Garrincha, com um lance polêmico que aconteceu. Inusitado, né? Digamos assim, né? Digamos assim, uma coisa inusitada, muito rara de se ver, né? Que acontece aqui no futebol do Brasil. Marcados pelo Pedro e Gabigol, fazendo gol da equipe do time do Flamengo. E a equipe do time do Flamengo com 34 pontos, continua na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, né? Temos aí o time do Palmeiras venceu nessa rodada contra o Criciúma, né? E ganhou esse jogo contra a equipe do Cruzeiro por 2-0. E a equipe do time do Criciúma é o 15º colocado, né? Com 17 pontos ganhos, né? Nesses jogos que aconteceram nessa rodada, lógico, né? Que pelos resultados que aconteceram no Campeonato Nacional. Então, o 15º colocado, a equipe do time do Criciúma, com 17 pontos ganhos, e o Flamengo, 34 pontos ainda na terceira colocação do campeonato. Então, com um pênalti inusitado, diga-se de passagem, né? E o time do Flamengo ganhou de virada, pro placar de 2-1, né? O time do Criciúma abriu o marcador com o Rodrigo, zagueiro, abrindo a contagem ainda no primeiro tempo. O Pedro empatou os 30 do segundo tempo e se recuperando de uma cobrança de pênalti perdido, né? Defendido pelo goleiro Gustavo. E o Gabigol virou aos 43 no lance que teve ainda de uma controvérsia de outros, pênalti daí, pênalti dali, mas a marcação de pênalti foi confirmada e convertida pelo Gabigol. Então, meus amigos e minhas amigas, temos aí, é, de uma maneira aí que nós vamos estar falando, meus amigos, o Criciúma soube aproveitar aproveitar o jogo, né, no primeiro tempo, né, nas bolas pelo alto, né, de escanteios e faltas próximas à área, né? E de tanto insistir, acabou conseguindo esse lance do gol do Criciúma, o gol da equipe de Santa Catarina, que tem aí essa vantagem com um desempenho melhor do time do Flamengo na primeira etapa. O Trau cruzou, Alan não ajeitou de cabeça, o Rodrigo finalizou forte. O goleiro Rossi ainda fez uma grande defesa, mas a bola voltou para o Rodrigo para fazer o gol para a equipe do time de Santa Catarina. E o Flamengo não conseguiu se encontrar em campo com dificuldades de criação, né? Mesmo com as voltas de Arrascaeta e do De La Cruz da seleção uruguaia na Copa América. E já na segunda etapa, meus amigos, o Flamengo só melhorar com a entrada do Léo Pereira e do Vinha, que acabou entrando na partida, em que a primeira jogada, no entanto, só apareceu num pênalti em cima do Arrascaeta. O Rodrigo derrubou o jogador, né?
Para mim, principalmente, que vale uma interpretação, aos 18 minutos do segundo tempo, né, com auxílio de vídeo, e o Pedro cobrou, e o Pedro cobrou o pênalti, mas o goleiro Gustavo defendeu. E o atacante, no entanto, se manteve de cabeça firme, né, para aproveitar a chance de uma boa jogada construída pelo Vini e do Arrascaeta aos 30 na segunda etapa, empatando o jogo. E na reta final, o Flamengo na pressão, né, o rubro-negro na pressão, e o árbitro Maguielson Lima Barbosa marcou o pênalti de uma jogada inusitada e que tinha uma bola fora, uma bola foi jogada pela torcida atrás do gol defendido pelo goleiro Gustavo e ficou na área, né? E o Flamengo já estava com a bola próxima na área, né? E o Cebolinha recebeu em condições de finalizar, né? Mas o Barreto chutou a segunda bola em cima da que estava sendo utilizada no jogo. E aí, o que vale é a interpretação, gente. É uma coisa que a gente vê aí. Então, se há uma infração no lance, que provavelmente é o tiro livre direto, né? Mas uma coisa pelas infrações aí da arbitragem aí, né? Que estão sendo colocadas. E ainda essa segunda bola que foi jogada é simplesmente objeto, e eu acho que marcaria um pênalti isso aí. E teve um pênalti que vale uma interpretação de que houve uma infração do objeto jogado no gramado, né? A segunda bola que foi jogada no gramado, e que foi pênalti, né? Um pênalti que teve aí no lance, lógico, né? O que vale o que vale é a infração que dita isso aí. Então, o árbitro Maguielson Lima Barbosa, tendo uma marcação de pênalti, né, é, ousada, né, por conta das opiniões de outros, que não foi pênalti, alguma coisa assim, tal, mas tendo o que está na regra, né? Então, de qualquer forma, né, tem dentro da situação do árbitro, e marcou com convicção, marcando o pênalti, né, que teve nessa situação na segunda bola, né, na segunda bola que foi jogada, né, que vem da torcida, inclusive, né, a segunda bola que foi jogada por conta disso aí. Então, o Gabigol cobrou, colocou a bola na rede de um lado, né, o goleiro do outro, para virar o jogo do Mané Garrincha no estádio em Brasília. Então, temos aí o Flamengo vai jogar na quarta-feira contra o Vitória, e o Criciúma só volta a jogar no dia 27 contra o Criciúma, e o, e o Flamengo volta a jogar no dia 20 e o Flamengo volta a jogar na quarta contra o time do Vitória no Barradão, e o Criciúma só volta a jogar novamente no dia 27 contra o time do Juventude no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, na última rodada do campeonato, né? Ô, Brasileiro, que temos aí a 20ª rodada, né? Então temos aí no início do segundo turno do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo conseguiu um resultado importantíssimo na liderança do Campeonato Brasileiro. O time do Internacional é o 13º, né? Com 19 pontos ganhos. E tendo aí o time do Botafogo marcando com o Luiz Henrique, e o John novamente salvando o time do Botafogo no final do jogo. É a quinta vitória seguida do time do Botafogo no campeonato. Então, temos aí o Luiz Henrique marcando aos 37, marcando o único gol na partida. No final, o John fez uma boa defesa em cima do jogador Gustavo Prado, né, para evitar um empate e garimbar a quinta vitória seguida na equipe do time do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Líder isolado, 39 pontos ganhos. O Botafogo foi mais dominante na primeira etapa, criando as chances claras, né, melhores chances claras de gol. Aos 8, depois de uma saída errada do Internacional, o Titi bateu para a defesa do goleiro Rocher. E outra defesa, né, também do goleiro perante ao Savarino, que teve aí de um chute forte na entrada da área, diante do Savarino, na entrada da área, né? Fez uma outra defesa, o goleiro Rocher do Internacional de Porto Alegre, e aos 25 minutos, a melhor oportunidade até então, após a cobrança de escanteio, a bola ficou pipocando na área, até sobrar para o Cuiabano, que chutou, né, do canto direito, do canto esquerdo do goleiro, né, com o pé direito, né, obrigando a fazer o milagre, né, o goleiro Rocher. E aos 37, o Cuiabano recebeu em velocidade pela esquerda, né, de calcanhar, né, do Igor Jesus, e cruzou para o Luiz Henrique para fazer 1-0
dentro da área para balançar as redes e ainda teve uma boa chance de ampliar o próprio Luiz Henrique aos 40 minutos, puxando da direita para o meio, finalizando de canhota para fora. E na segunda etapa, né, no primeiro tempo que teve o domínio do Botafogo, no segundo tempo foi menos movimentado. Movimentado por conta, né, por conta de o jogo ficou mais picotado, com 4 dos 5 cartões aplicados na partida. O Internacional chegou mais ao ataque, porém pouco efetivo, né? Pela tomada de decisões aí. Borré e o Luca tentaram, mas sem perigo, né? E o Botafogo perdeu força, né? Com as saídas dos jogadores. O Júnior Santos que saiu de campo, né? Lesionado, e o Cuiabano. E a chance de ouro do Internacional foi já aos 36 minutos com o Johan, né, que acabou entrando no segundo tempo, né, acabou entrando na segunda etapa de partida e que recebeu o belo lançamento do René, avançou livre com espaço e o John saiu do gol e o meia tocou por cobertura, mas bateu mal, pegou mal e errou o alvo e no lance derradeiro da partida o Gustavo Prado arriscou de longe e quase surpreendeu, mas o John fez grande defesa para a vitória do Botafogo, que agora vai encarar contra a equipe do time do São Paulo no Murumbis, né, a partir das 7h30 da noite. E temos o jogo aí, no jogo que vai acontecer aí, o jogo na Copa Sul-Americana, né? O time do Internacional enfrentará contra o Rosário Central às 9h30 da noite, horário de Brasília. Então, o time do Internacional precisando da vitória para conseguir, precisando conseguir vencer, para conseguir, né? Lógico, né? Sua classificação. Mas perder esse jogo, né? A estreia do Roger Machado no comando internacional de Porto Alegre e com a derrota de 1-0, uma derrota pelo placar de 1-0 para a equipe do Botafogo, né? Contra o Internacional, né? O time do Internacional perdeu. Então, o time do Botafogo está firme e forte na luta pelo título, na luta pela conquista de um título que não vem desde 95. Então temos aí o time do Botafogo tentando, né, somar mais pontos do campeonato. Então vai encarar contra o São Paulo, que é um jogo complicado, às 7h30 da noite, horário de Brasília, que então vamos ver o que pode acontecer daqui por diante. Certo, pessoal? Vamos falar aqui agora sobre o time do Vasco da Gama, que perdeu, né, depois de 4 jogos de invencibilidade, 4 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, 2 gols de Hulk, dois lances que teve falhas, né? Falhas do sistema, né? Primeiro do sistema defensivo teve essa falha. Na outra, o Praxedes entregou de bandeja para o Hulk para fazer o gol. Então, meus amigos, é uma situação que está acontecendo nessa partida. O time do Atlético é o 9º colocado com 25, o Vasco é o 10º com 23 pontos. Então, meus amigos, uma tarde de reestreia do Felipe Coutinho, mas o Hulk roubou a cena, né? Roubou a cena, fazendo 2 gols, fazendo os 2-0 na Arena MRV e definindo a vitória, a primeira, né? Tendo aqui, definindo a vitória no primeiro tempo de partida, o artilheiro do Atlético Mineiro. Então, o Coutinho substituiu, né, o Watson, né, mas não conseguiu evitar a derrota, que vinha de 4 jogos seguidos, né, seguidos de vitórias, né, na reta final de jogo aí entrou no lugar do Watson, né? E aliás, para falar dos 2 jogadores aí, primeiro no Hulk, em que tivemos aí o Hulk colecionador de recordes, 51 gols na temporada, né? Homenageando 51 gols, né, marcados no Campeonato Brasileiro, 108 gols, né? 108 gols em 203 jogos, né? Na partida, né, desse domingo, foi o 20º, né, do Hulk pelo Atlético, né? Desde que chegou ao clube, o atacante não marcou ainda os 3 gols em uma partida, né? Inclusive, então, o Coutinho, no outro lado do Vasco, o Coutinho acabou entrando no segundo tempo, né? Quando a equipe já perdia a partida e ficou cerca de 29 minutos em campo, 29 minutos em campo, né? E teve essa reestreia do Coutinho, né? Entrando em campo, inclusive. Então, meus amigos, o Atlético começou pressionando a defesa do Vasco, mas parando, né, nos desarmes, né? Dos desarmes da equipe do time do Vasco, parou nos desarmes da equipe do Vasco da Gama
na partida, né? Primeiro aos 24 minutos, né? O Atlético chegou a balançar as redes com o Bernat depois de uma cobrança de escanteio, mas o gol foi invalidado por conta que a bola fez a curva por fora antes de, da cobrança para a área, né? Depois nessa cobrança da área, quase é, antes, né, do Bernat, né, efetuar o gol. E aí, no lance seguinte, o Scarpa fez o cruzamento da direita, o Hulk cabeceou para as redes, abriu o marcador, abrindo a contagem, né? E pouco depois, o Scarpa tentou o chute para a defesa do goleiro Léo Jardim. E aos 38, para Praxedes entregou, né? Entregou de bandeja para o Hulk, né? Recuou mal. E o Hulk ganhou da defesa do Vasco, deixou o Léo Jardim para trás e fez o segundo gol da partida. O segundo dele no jogo, né? O Hulk, inclusive. Tendo aí no último lance, né? O último lance, o acréscimo quase marcou mais um em uma grande jogada, né? Que a defesa do Vasco salvou em cima da linha, né? E no rebote, o Paulinho mandou rente à trave no lance do Atlético Mineiro. Já na segunda etapa, né? Voltou no intervalo aí, assustando o Vasco, assustando aí em uma cobrança de falta do Lucas Piton, que Matheus Mendes colocou para escanteio. O Paulo Henrique também tentou de fora da área, né? Mas a bola passou perto do travessão, atleticano, e o Galo correspondeu com o Scarpa, que teve aos 18 minutos mandando a bola rente poste vascaíno. E aí, aos 22 minutos, o Coutinho acabou entrando na vaga do Watson e o jogo caiu de ritmo, né, na partida. E com os dois times passando a tentar finalizações de longe e as bolas cruzadas para a área, e ficou no 2-0 para o Atlético contra o Vasco da Gama, né, no jogo, né? Temos aí os jogos aí do Vasco e do Atlético que foram adiados, né, nesta semana por conta da Sul-Americana, dos jogos que ia acontecer, né? Temos aí o Atlético Paranaense contra a equipe do Cerro Porteño e o Cuiabá contra o Palestino. Então, temos aí nos jogos no domingo, às 4 horas, temos aí o Vasco contra a equipe do Grêmio fora de casa. E no mesmo dia, né, às 7 da noite, o Atlético recebe o Corinthians lá em Belo. Então, temos aí os jogos adiados, né, que temos aí acompanhado. Então, o detalhe é esse. Então, meus amigos, temos aí os jogos que foram adiados e os jogos que iam acontecer na 19ª rodada, mas foram adiados. Então, o Vasco precisando recuperar na competição. E o Fluminense? O Fluminense ganhou o jogo depois aí, depois de um longo tempo, né, rapaz? Depois de um longo tempo aí que o time do Fluminense venceu, né? E com o Cauã Elias fazendo gol, né? Pelo placar de 1-0 contra o Cuiabá na Arena Pantanal, né? Lá, na, lá em Mato Grosso. Então, meus amigos, temos aí, né? O time do Fluminense com o retorno de Thiago Silva ao time, né? Tirando a equipe das Laranjeiras na lanterna, né? Lá na zona de rebaixamento, na última colocação do campeonato, né? Melhor dizendo. Na última colocação do Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, certamente aí o Fluminense, né? O time do Fluminense ainda que tenha saído da lanterna, né? Continua na zona de rebaixamento com 11 pontos, mesmos pontos do que o do Atlético Goianiense, que passou a ser o último colocado por ter o saldo de gols pior, e o Cuiabá continuou com 17, sendo o primeiro time fora do Z4. E teve aí a alegria tricolor, possivelmente, a alegria do Fluminense, porque temos aí os 122 anos do Fluminense, que entrou em campo também para festejar a reestreia do Thiago Silva, né? De volta ao Fluminense depois de 16 anos, né? De volta ao Fluminense depois de 16 anos, né? O jogador foi importante na vitória contra o Cuiabá e sendo a voz da experiência, né? A voz da experiência em campo para conduzir a defesa, que pela primeira vez não sofreu gols, certo? Nesse Campeonato Brasileiro, e além disso, conseguiu uma boa participação ofensiva com uma finalização de cabeça e um passe para o Thiago Santos desperdiçar uma grande oportunidade, e o time não vencia desde a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O time do Vasco não vencia desde a terceira rodada do campeonato. Então, depois de uns bons resultados aí do Cuiabá, depois de bons resultados fora de casa contra o Flamengo e Bahia, pelo Campeonato Nacional, o time do Cuiabá voltou a penar
em jogos como mandante e a derrota para o Fluminense foi a 5ª do time em seu estádio. E onde também venceu apenas uma vez na competição e também com a estreia, né, com apenas 18 anos de idade, né, o Caio Elias vem comprovando, né, vem comprovando e também aproveitando nos profissionais a sua fama de goleador, né, conquistada nas categorias de base. E pelo segundo jogo seguido, ele foi responsável por garantir o resultado. 1-1 no jogo contra o Criciúma, no final da partida, e agora teve a chance de fazer o gol da vitória de uma bela jogada coletiva, né? No cruzamento pela direita, no lance aí que foi jogada pela direita, e o Ganso deixou passar, e aí o Caio Elias fazendo o gol da vitória. Então, tem aí o time do Fluminense tendo aí os resultados positivos. Então, é uma situação aí, pessoal. Então, o Fluminense conseguindo um resultado muito bom, né? Um resultado muito positivo, né? Por essa circunstância, o Fluminense conseguindo um resultado excepcional para tentar reagir no campeonato, né? E com a volta do Arias, né? O Arias que teve aí na passagem na seleção colombiana, então temos aí essas situações aí, tá bom, pessoal? Então, temos aí o Arias voltando a jogar e ajudando o Fluminense para tentar conseguir de uma reação no Campeonato Brasileiro já no segundo turno. Correto, pessoal? Gente, estamos encerrando aqui o nosso pós-jogo de hoje. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, muito obrigado pelo seu carinho. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, também deixando seu like, seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortaleça nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, a partir das 18 horas aqui no nosso canal do YouTube. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, 18 horas no canal do YouTube, e também acompanhando aí também às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais e também acompanhando pelo site radioNSC.com, radioNSC.com e também pela Rádiosnet, também acompanhando também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia de sempre e até o próximo vídeo aqui no nosso pós-jogo do Conversa de Torcedor para vocês. Falou, galera, um forte abraço e valeu, galera!